Boa noite, salve vivas, gente boa da nossa terra, terra boa da nossa gente. Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta segunda-feira, dia 16 de setembro. Comemora-se o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Essa data foi escolhida pela Assembleia Geral das Nações Unidas para marcar a assinatura do Protocolo de Montreal, isso em 1987, que foi importante para a proteção da camada de ozônio. Hoje você vai ver aqui comentários, orientações, dicas, serviços, cidadania e futebol. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, apresentou um projeto de lei que busca colocar um fim no bombardeio publicitário das casas de aposta online, conhecida como Bet. A proposta visa proibir toda forma de publicidade relacionada a essas plataformas, que invadiram o cotidiano dos brasileiros, especialmente das mídias esportivas. Segundo Gleisi Hoffmann, as apostas online não apenas arruinaram financeiramente milhares de famílias, mas também representam uma grande ameaça à saúde pública. A parlamentar foi a responsável pela apresentação do projeto de lei e também destacou que o caminho com outra proposta semelhante, reforçando a iniciativa. O projeto de lei visa proibir a publicidade, divulgação e propaganda de apostas online, assim como a promoção de jogos de azar, inclusive os regulamentados na Lei 14.790 de 2023, popularmente conhecida como a Lei das Bets. O objetivo é mitigar os riscos que essa publicidade impõe aos cidadãos mais vulneráveis. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O clima mais seco e quente que vem sendo observado no país, combinando com uma perspectiva negativa para a hidrologia, deve manter os preços da energia elétrica e fazer as bandeiras tarifárias permanecerem vermelhas, pelo menos por mais um mês. Durante outubro, segundo especialistas, isso é fundamental. Para novembro e dezembro, há mais dúvidas sobre qual será a coloração da bandeira, diante das incertezas sobre o início do próximo período úmido e qual o volume de chuvas que poderá ser observado. Ainda assim, um retorno ao patamar verde sem cobrança adicional na sua conta de luz é esperado por parte dos especialistas do setor apenas para 2025. Na Comércio Energia, uma instituição que só dedica ao comércio de energia, por exemplo,
Os estudos específicos indicam bandeira vermelha patamar 2 só para outubro, passando para vermelha patamar 1 em novembro e amarela em dezembro. O retorno para o patamar verde é esperado apenas a partir de janeiro do ano que vem. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga escolas públicas e privadas a adotarem medidas de segurança para prevenir episódios de violência. O texto segue para análise no Senado. Entre as ações exigidas está a instalação de um dispositivo emergencial para acionar autoridades competentes em casos de emergência, uma espécie de botão do pânico. Além do botão do pânico, a proposta torna obrigatória a instalação de câmaras de segurança, o treinamento de pessoal responsável pelo acompanhamento e operação dos equipamentos de segurança, além da elaboração de planos de prevenção e também de combate à violência nas escolas. O governo federal vai destinar cerca de 1,3 bilhão de dólares dos recursos do Fundo Clima para o Programa Nacional de Recuperação de Pastagens Degradadas e Conservação em Áreas Agricultáveis. A captação dos recursos internacionais será feita por meio do Ecoinvest Brasil, programa cambial da Secretaria do Tesouro Nacional para atrair investimentos externos voltados à transformação ecológica. A afirmação é do assessor especial do Ministério da Agricultura, Carlos Ernesto Agostinho. Os recursos serão disponibilizados aos produtores com juros de até 6,5% ao ano e 10 anos de pagamento e também carência. Esse valor já está reservado com o Tesouro destinado $1 bilhão, o que pode chegar a 1,3 bilhão de dólares com participação dos bancos, detalhou Agostinho. O senador Omar Aziz iniciou sua intenção de acionar a Procuradoria-Geral da República com o objetivo de suspender os sites de apostas esportivas até que haja uma regulamentação adequada por parte do governo federal. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que visa regulamentar o setor de apostas e autorizar cassinos online, com a expectativa de que a regulamentação entre em vigor em 2025. Aziz expressou preocupação com a facilidade de acesso às apostas, que, segundo ele, tem se polarizado e gerado prejuízos para muitas famílias brasileiras. O senador fez uma analogia entre a situação das plataformas de apostas e o X, o antigo Twitter, que atualmente está suspenso no Brasil, ressaltando a necessidade de uma ação mais rigorosa. A Câmara aprovou o projeto de lei que aumenta e inclui outros agravantes para a pena de feminicídio. Agora, a matéria irá para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida havia sido aprovada no Senado em dezembro de 2023. De acordo com o texto, o crime passaria a figurar em um artigo específico, no lugar de ser um tipo de homicídio qualificado, como é atualmente. Com isso, a pena de 12 a 30 anos de reclusão irá aumentar para 20 a 40 anos, segundo o relatório do caso, que é a deputada Gleice Simona, do Mato Grosso. A proposta contribui para o aumento da proteção à vítima de violência. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos.
Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$ 1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. Em tramitação no Congresso de Assuntos Econômicos do Senado, o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária pode sofrer uma nova alteração, que poderá fazer o texto voltar à Câmara. O governo e o setor imobiliário se opõem em torno do novo sistema de tributação sobre a venda de imóveis por empresas. O projeto estabelece que as vendas de imóveis novos por empresas chamadas de incorporações terão uma alíquota reduzida em 40%, que equivale a 16,78% do Imposto sobre Valor Adicionado, IVA. O cálculo considera a alíquota padrão de 27,97%, calculada pelo Ministério da Fazenda após a aprovação do texto na Câmara dos Deputados. As vendas de imóveis por pessoas físicas continuarão não tributadas, como ocorre anualmente e atualmente.
O setor imobiliário critica as mudanças segundo a Câmara Brasileira das Indústrias da Construção. A carta tributária média sobre o segmento está entre 6,4% e 8%. A CBIC e outras entidades do setor, como a Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários, a instituição defende a elevação do redutor da alíquota padrão de 40% para 60%, o que reduziria a alíquota do IVA para 11,98% e, segundo o setor, teria impacto neutro sobre este segmento da sociedade. Soluções adotadas pela Coreia do Sul podem inspirar projetos de desenvolvimento urbano no Paraná. O potencial foi constatado pela Secretaria Estadual de Cidades, através de Camila Meleque Escucato. Isso ao participar, na última semana, da nova edição do CRIS IDP Urban Development Academia, em Seul, na Coreia do Sul, que resultou na possibilidade de novas ações de cooperação em desenvolvimento urbano, além da troca de informações com o país anfitrião e com os demais participantes. Muitas das soluções apresentadas têm potencial para serem aplicadas no Brasil, com as adaptações necessárias. Nossa realidade é outra, mas é importante e pode ser adaptada, afirmou Camila. O clima seco, as queimadas em boa parte do país devem prejudicar a produção de itens como carne bovina, cana-de-açúcar e algumas frutas, e levar assim a inflação da alimentação no domicílio, medida pelo IPCA, para o terreno positivo já no mês de setembro. Após quedas em julho e agosto, projetam economistas consultados. O cenário contrasta com os últimos 2 anos, quando a inflação de alimentos consumidos em casa fechou setembro com deflação de menos 0,2% em 2023 e de 0,86% em 2022. A última alta registrada para a abertura do novo mês do ano foi em 2021, que teve 1,19%. Mas, em um contexto de disparada dos preços com reflexos da pandemia, portanto, a pressão na oferta de alguns alimentos devido ao clima seco soma os impactos da mudança de bandeira tarifária na energia elétrica, que já levou o mercado a revisar para cima as projeções para a inflação do mês. A crise dos carros elétricos afeta o mercado como um todo. Nem mesmo as locadoras de veículos tradicionalmente responsáveis por metade das vendas totais de automóveis das montadoras estão buscando os elétricos. Juntas, elas têm 4.300 modelos com essa tecnologia e 6.800 híbridos em suas frotas. A informação é de Paulo Miguel Júnior, vice-presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. O número equivale a menos de 1% da frota total. A maior empresa do setor, a Localiza, encerrou 2023 com 2.700 unidades elétricas e híbridos em uma frota de 631 mil espécies de veículos. As primeiras unidades de elétricos adquiridas pelo setor há cerca de 3 anos, principalmente de marcas tradicionais, foram revendidas a preços muito abaixo do esperado, com cerca de 40% a 45%, depreciando-se em muito, afirmou o Miguel Júnior. Esse jornal volta em 2 minutos. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na cidade de Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão,
197 Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Brasília. Na última semana, o Brasil registrou mais de 5.132 focos de incêndio, concentrando assim 75,9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul. A informação é do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O aumento no número de focos se deu no bioma Cerrado, que ultrapassou a Amazônia nas frentes de fogo e registrou 2.489 focos. Uma das maiores especialistas em fogo do país, a diretoria do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, a senhora Anne Alencar, diz que o avanço dos incêndios em grande parte do país preocupa principalmente pela antecipação do período crítico. A gente está em uma situação muito difícil, até porque não sabe como serão os próximos meses. Não queremos que seja como foi o fim do ano passado, quando em outubro a situação piorou na Amazônia, principalmente em novembro e dezembro, e a chuva só começou em janeiro. Então, fico muito preocupada como será depois de setembro. O governo do estado está com inscrições gratuitas abertas até o dia 3 de outubro para o 24º Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. São 52 vagas, sendo 6 para cada uma das 7 universidades estaduais e 10 para a Universidade Federal do Paraná, disponibilizadas em caráter suplementar às seleções regulares das instituições de ensino superior. As provas serão aplicadas em 2 etapas, em 24 e 25 de novembro, respectivamente. As aulas começam no ano letivo de 2025. As inscrições podem ser efetivadas no formato online ou manual. Os candidatos que optarem pela inscrição manual devem postar ou entregar a documentação nas universidades, conforme orientações estabelecidas no edital, até o dia 27 de setembro. A deputada federal Macaé Evaristo, do PT, nomeada ministra dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida, pelo presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, foi denunciada em agosto do ano passado ao Tribunal de Contas da União pelo rombo de 177,3 milhões do fundo destinado à educação, recursos para combater a merenda escolar e uniformes, quando a petista Dilma Rousseff era presidente na década passada. A decisão criou uma bomba relógio nas mãos de Lula. Logo, o presidente de esquerda, logicamente, irá precisar tomar uma decisão do que fará com uma nova ministra, pois candidatos a prefeito por todo o Brasil começam a usar a denúncia como combustível de campanha. Agora, chegando o esporte com José Domingos. Boa noite, Zé. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Coritiba e Atlético Paranaense voltaram a decepcionar os seus torcedores. O Coritiba, jogando em Ponta Grossa frente ao Operário, saiu em vantagem, abriu o marcador 1-0 logo no início do jogo, dando a impressão de que poderia ser o vencedor. Mas
ao que parece, o Coritiba não quer ser um time vencedor pela forma de atuar. Ainda no primeiro tempo, o Coritiba recuou. O Coritiba deu espaços para o Operário atacar, para o Operário pressionar. E o Coritiba, naquela lentidão de toque para trás, toque para o lado, sem penetração, sem fecundidade, sem futebol mais primoroso. Lamentável. No segundo tempo, então, o recuo foi total. E o Operário, atraído para o jogo, chamado para o jogo, foi para cima. E quando a partida já caminhava para o seu final, com o Coritiba todo atrás e o técnico fazendo alterações estranhas para se fechar, para se trancar, para garantir 1-0. O Operário fez um gol e logo em seguida fez mais um. O primeiro gol do Operário, uma coisa crítica, vergonhosa, inaceitável no futebol profissional. A barreira abriu. Isto não existe em futebol. A barreira abriu e o jogador do Operário fez o gol. O goleiro do Coritiba foi tarde. Goleiro do Coritiba que tem feito boas partidas, tem sido um dos destaques do time, mas desta feita foi vaiado, foi aculpado, chamado de frangueiro e etc e tal. E o técnico do Coritiba procurando justificar o injustificável. Seu time foi frouxo e por isso perdeu o jogo. O Operário fez um gol e 10 minutos depois fez, já no apagar das luzes, o gol que lhe deu a vitória. O Operário fica agora com 36 pontos e o Coritiba nos 34. O Operário está na frente. O Coritiba não tem possibilidades de imaginar subir para a primeira divisão, a não ser que aconteça um fenômeno no futebol, Coritiba ganhar todos os jogos daqui para frente, mas o próximo já é o Ceará aqui em Curitiba, na quarta-feira à noite. E o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense jogando em casa contra o time misto do Fortaleza. O Fortaleza poupou vários jogadores, colocou alguns titulares na sequência do jogo. E mesmo assim, o Atlético Paranaense não conseguiu vencer. Empatou o jogo. Quando eu digo o Atlético empatou, é porque o Fortaleza saiu na frente. Fortaleza fez o primeiro gol. E daí o Atlético teve que correr atrás do prejuízo e conseguiu empatar. E ficou nisto, 1-1. O Atlético Paranaense numa posição muito ruim na tábua de classificação, mais perto da zona do rebaixamento do que dos primeiros e dos times do bloco intermediário. Ruim a campanha do Atlético, uma sequência de resultados improdutivos em casa, fora de casa. Tem que melhorar e melhorar muito o Atlético. A torcida novamente apupou, a torcida novamente vaiou, deu gritos contra os mandatários atleticanos, enfim, o clima no rubro-negro não está bom. Não está bom o clima no Atlético, não está bom o clima no Coritiba também. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Avanço da ciência. Pesquisadores de Singapura conseguiram rejuvenescer células reprodutoras femininas e essa descoberta abre portas para combater a infertilidade nas mulheres. Ao retirar oócitos, óvulo em maturação, de camundongos mais velhos e colocá-los em roedores jovens, os embriões tinham quase 4 vezes mais probabilidade de dar origem a filhotes. Pense nisso como um spa anti-envelhecimento 5 estrelas para o óvulo velho, disse Hong Li, bióloga celular da National University de Singapura, coautora do estudo. Os folículos ovarianos fazem parte do ovário. Lá, essas estruturas abrigam um óvulo em maturação chamado oócito. Quando eles se desenvolvem bem, surgem como óvulos prontos para fertilização, disse a autoridade. Esse jornal Verdade
da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.